Olá, preciosos e preciosas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para gravar o nosso vídeo e o tema dele é Dia das Mães, porque semana passada nós comemoramos o Dia das Mães. Saibam vocês que eu não estou atrasada, tá? Eu sei que foi no último domingo, né? E que já se passaram alguns dias, mas foi proposital, tá? O que eu quero trazer hoje para nós, enquanto indivíduos, é uma reflexão justamente sobre essa questão do andar no automático, de simplesmente seguir o fluxo daquilo que nos impõe, que a sociedade, que as pessoas, que o mundo em geral nos impõe. Então eu pensei, vamos deixar passar o Dia das Mães e aí para trazer uma reflexão bem impactante, a gente vai lá e grava aquilo que eu gostaria de dividir com vocês. Então a primeira questão, o primeiro ponto de hoje que eu quero conversar e deixando bem claro que esse vídeo não é para você que é mulher, não, esse vídeo é para todo indivíduo, porque todo indivíduo teve que sair de uma mãe. Né? Por mais que a ciência tentou, que está buscando de todas as formas, através de todos os projetos mirabolantes, todas as experiências possíveis, mas não se conseguiu fazer um indivíduo sem uma mulher, sem uma mãe. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, primeiro de tudo, é que Dia das Mães é todo dia. O comércio, né, de uma forma, resolveu decidir que Dia das Mães ficaria ali no segundo ou no primeiro, né? Acho que é o primeiro. O primeiro domingo de maio ficou definido cronologicamente que seria o Dia das Mães. Clarissa, tu tem alguma coisa contra o Dia das Mães ou contra datas comemorativas? Pelo contrário, eu acho super importante. Acredito sim que para realmente poder ser lembrado e poder tirar aquele momento importante, tratar com a graciosidade que merece, tem que ter sim um dia onde se pare e se pense, poxa, hoje eu vou fazer alguma coisa especial para minha mãe. Mas o meu ponto aqui de reflexão é justamente de nós sairmos do automático e nós pararmos para pensar que só vai ter validade esse dia em ser comemorado se nos outros 364 dias nós lembrarmos da importância desse papel da mãe, tanto no quesito para o filho, quanto no quesito para a própria mulher. Vamos entender melhor isso? Em que sentido eu estou querendo falar? Não adianta você ou eu, nós, passarmos 364 dias sem falar com a mãe, sem visitar, sem demonstrar que ama, sem tratar bem, sem cuidar quando ela precisa. A minha mãe ficou doente, dane-se a minha mãe, eu quero saber de mim. Vou trabalhar para ganhar dinheiro, vou cuidar da minha família, do meu marido, vou viajar, enfim, vou viver a minha vida e a minha mãe que se vire. Se ela tá doente, o problema é dela. E aí, poxa, o comércio lembrou a mídia porque todo mundo quer vender, então começa a fazer sensacionalismo, é Dia das Mães, eu vou lá correndo, vou comprar, vou me endividar com o que eu não tenho para lembrar que é Dia das Mães e vou lá correndo levar para ela. Isso não vai resolver, não é esse o ideal de relacionamento que se deve ter com uma mãe para que seja comemorado o Dia das Mães. O que eu quero que nós reflitamos é que o Dia das Mães, ele deve ser o resultado de uma vivência, de um vínculo que eu escolhi desenvolver com a minha mãe em amor. E aí existem alguns pontos aqui que eu quero que nós pensemos. Por um exemplo, é uma pergunta muito comum que me fazem enquanto pastora e terapeuta. Tem algumas questões bem importantes. Vamos primeiro então focar na questão da mãe. Clarissa, a minha mãe é extremamente abusiva. Ela é agressiva, ela é desagradável, ela falhou comigo enquanto mãe, né, nos papéis dela, que a maternidade tem os seus papéis, que são extremamente importantes para o bom desenvolvimento afetivo, emocional, psicológico e físico do indivíduo. Ainda assim, eu tenho que tratar ela bem, eu tenho que visitar, eu tenho que comemorar com ela o Dia das Mães? Tem várias questões implicadas nessa pergunta, tá? O que acontece?
A Bíblia nos diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então, isso é um mandamento, isso não é uma escolha. Só que há uma confusão constante nesse sentido de honra. O que é honra? Honra é você tratar a pessoa da maneira como ela merece. Então, eu tenho que honrar, ou seja, eu tenho que não trazer vergonha para essa mãe. Se eu pago as minhas contas em dia, se eu não falo mal dela para ninguém, se eu, dentro da medida que ela me permite, eu desenvolvo o vínculo e o relacionamento que eu consigo, eu estou honrando. Se eu tenho uma vida digna, se eu dou bom testemunho do nome dela, eu estou honrando. Agora, relacionamento, vínculo é feito a dois. Tanto que tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, ó, filhos, não desonreis vossos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Então, a mãe, ela também tem a parte dela nesse relacionamento. Não existe essa questão, tá? Isso é sub-humano, isso é irreal de a mãe ser extremamente desagradável, grosseira, não dar o amor, o carinho que o filho precisa, ou o tratamento respeitoso que, como sendo o indivíduo, ele merece, e eu querer que o meu filho, eu enquanto mãe, fique submetido a esse relacionamento abusivo que só traz perdas emocionais e danos psicológicos e um desgaste psíquico, e querer que ele fique preso nesse relacionamento. Isso não existe. Um relacionamento, para ele poder ser nutrido, ele precisa ser bom para ambas as partes. O que passar disso é relacionamento abusivo. E aí eu pergunto, como isso implica até na salvação de um indivíduo? Como que alguém vai conseguir ser salvo se convive com uma pessoa que fica ali o tempo inteiro apertando e machucando as feridas que ela mesma já causou ou que já estão existentes? A mãe, ela deve ser cura. A mãe, ela deve ser amor, ela deve ser bons tratos, ela deve fazer bem e não mal. Porque ela é uma autoridade espiritual, porque ela é alguém colocado por Deus para cuidar, para nutrir, para amar esse indivíduo e não para ficar criando feridas e machucando. Então, existem passos. Você precisa sentar com a sua mãe e desentulhar, resolver com ela e explicar, ó, mãe, eu não gosto que você me trate assim, eu não gosto que seja dessa forma, isso me faz mal, isso me fere, isso me machuca. E aí entra a questão do bom senso. Apesar de ser mais velha, de ter mais experiência, não quer dizer que a mãe saiba de tudo. Às vezes ela tá tentando acertar e tá errando porque você nunca disse para ela que ela está errando. Eu costumo dizer para os meus filhos, e até mesmo para os meus pacientes e para as ovelhas que Deus traz para caminharem comigo, que em amor e em respeito, tudo pode e deve ser dito. Então, sente com a sua mãe no momento de profunda sinceridade, abra seu coração em amor e em respeito e divida com ela o que você está sentindo. Diga para ela, ó, mãe, eu te amo, mas a gente precisa efetuar algumas mudanças na nossa forma de se vincular no nosso relacionamento. E aí entra a seguinte questão: você precisa se conhecer, saber onde está doendo, saber dos seus limites, saber quem você é, ter a sua identidade, que é para você poder ter esse momento de cura e de restaurar o seu relacionamento com a sua mãe. Porque como eu vou dizer para outra pessoa a forma que eu preciso que ela me trate se eu nem me conheço? Então você precisa estar com as suas emoções restauradas para conseguir ter esse momento, sentar com a mãe e dizer, ó, mãe, te amo, né? Sei da importância que tu tem para minha vida, reconheço os seus esforços, porque aí entra uma outra questão. Nós precisamos entender que o ser humano, ele dá aquilo que ele tem. Então, a sua mãe, ela fez o melhor que ela podia. E agora você tem direito a livre-arbítrio, ou seja, a lei do determinismo. Eu escolho, eu determino o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Por mais que a tua mãe te feriu, por mais que a tua mãe te machucou, você tem direito a escolher o que vai fazer com isso. Se você vai repetir, replicar o que ela fez com você e vai fazer de novo, sendo homem ou mulher, enquanto pai, esposo, enquanto mãe e mulher e esposa, você vai escolher replicar o que ela fez e vai passar isso para frente, ou você vai dizer, não, eu escolho parar por aqui,
ela me feriu, mas eu sou alguém diferente que tem o direito a exercer o meu livre-arbítrio e eu escolho fazer diferente. Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou respeitar, eu vou me conhecer, eu vou evoluir enquanto indivíduo, vou permitir transcender em Deus e em toda a verdade da palavra e vou fazer diferente. Uma outra questão muito importante é a escolha da mãe. Porque existe uma romantização, né, na maternidade. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Mas assim, ó, a mãe, ela é uma mulher, ok? Ela é um indivíduo. E enquanto indivíduo, ela pode escolher não amar você. Oh, meu Deus! Isso não é bíblico. Não, realmente não é. Mas é um direito de escolha. Enquanto indivíduo, de uma vez por todas, nós precisamos parar com essa ideia, essa mentira de que todas as pessoas são obrigadas a amar umas às outras. Isso é um mandamento e que legal, que bênção, que maravilha, que demais, se todos escolhessem viver essa verdade. Mas, enquanto livre-arbítrio, cada um tem direito a escolher o que é melhor para si. E enquanto mulher, enquanto indivíduo, essa mãe pode escolher não amar o filho. Ela teve o filho nas circunstâncias que só ela sabe. Ela olhou para aquela criança, ou adulto, ou adolescente, enfim, isso pode ter acontecido depois de um tempo, e ela pode ter escolhido não amar. Não quero amar esse indivíduo que, apesar de ter saído de mim, é meu filho, mas eu não quero amar. E você precisa aceitar e aprender a superar. Por isso a importância da terapia. Você precisa lidar com essa rejeição e entender que por mais que você faça, independente daquilo que você plante, independente do amor que você dê, independente de tudo que você já fez para ser aceito, porque esse indivíduo provavelmente vai ter necessidade de aceitação, ele vai sofrer da síndrome da rejeição, não vai ter nada que mude a escolha dessa mãe, dessa mulher que foi mãe e escolheu não amar o filho. O que você pode fazer é aceitar e superar. O que de verdade interessa é cada indivíduo, é a lei da individualidade. Você tem que estar se sentindo bem. Então, a questão do Dia das Mães, quando as pessoas me perguntam, eu sou obrigada a visitar a minha mãe? É justamente isso que eu faço com que a pessoa olhe para dentro de si. Você tem que estar bem. Porque, veja bem, o normal, né, o ideal, não vou falar aqui de normal, mas o ideal é que o indivíduo tenha um bom relacionamento com todos o que ele convive, inclusive, principalmente com a mãe, que cientificamente falando tem esse papel de peso na formação do indivíduo, na formação psicológica, na formação neural, na formação emocional, na formação física. A mãe é indispensável, assim como o pai também. Só que aqui nós estamos falando hoje em específico do papel da mãe, da função da mãe. Então a pergunta, Clarissa, eu tenho que visitar a minha mãe? Eu te diria para você fazer outra pergunta. Por que no Dia das Mães você está com dificuldades de visitar a sua mãe? É algo que você possa fazer? O problema está em você? Ou o problema está nela? Porque se o problema está em você, você precisa sim resolver. Porque cada um é responsável por si. Você não é responsável pela sua mãe, mas você é responsável por aquilo que você sente. Então, o problema está em você? Vamos refletir? O problema está na sua falta de limite? Você não consegue dizer para sua mãe até onde ela pode ir com você? Enquanto pessoa adulta, independente, que tem a sua identidade? Então, você precisa resolver os seus limites. O problema está na sua rejeição, na rejeição que você sofreu com a sua mãe, e aí você não conseguiu perdoar, não conseguiu superar e está preso nos traumas e bloqueios que essa rejeição trouxe sobre a sua vida, então você precisa resolver. O problema está no seu coração, está com entulho emocional e se sente ofendido pela mãe, isso vai te trazer doenças. Tá aí a psicossomática hoje. Tem uma linha da psicologia, é cientificamente comprovado que doenças como, por exemplo, o câncer, trazem
foram trazidas pelo emocional. São questões de falta de perdão, de falta de entendimento do momento que eu estou vivendo, eu me recuso a entender, e isso traz um processo acelerado das minhas células, que leva ao câncer. Então, sim, para eu não ficar doente emocional e fisicamente, eu preciso me resolver com a minha mãe. Então, a reflexão é: por que você não quer ir visitar a sua mãe? São questões suas, você precisa se resolver. Lei da responsabilidade. Agora, se são questões relacionadas à sua mãe, que você já sentou, você já tentou, você já falou, você já desenhou e ela escolhe continuar te magoando, então não. Você não é obrigado a visitá-la. Mas pare e pense comigo um ponto muito importante. Eu não fui visitar a minha mãe no Dia das Mães, eu não fui visitar em dia nenhum. Vamos tirar o foco aqui do Dia das Mães. Vamos falar de vínculo, de relacionamento que deve ser mantido e cuidado e regado constantemente, diariamente, né? Porque o Dia das Mães é um fim, onde depois de 364 dias que eu amei, que eu fui amado, que eu cuidei, que eu fui cuidado, que eu olhei nos olhos, que eu disse: mãe, eu amo você. E ela olhou nos meus olhos e disse: filho, eu também te amo. E eu, ou filha, né? Filha, eu te amo. E eu aceitei essa verdade, desceu bem redondinho, aqueceu a minha alma, porque realmente as atitudes dela demonstram isso. Então, quando ela falou, ecoou com alegria nas minhas emoções, porque eu vivo esse amor diária, constantemente. Então, chegou o Dia das Mães e culminou nesse momento de alegria, que para mim é o ideal do Dia das Mães. É dessa forma que eu quero que nós entendamos aqui, né? O resultado de um vínculo diário e constante que foi exercido durante toda a minha vida, ou depois que o meu relacionamento com a minha mãe foi restaurado, e aí culminou no Dia das Mães, um dia especial onde eu tornei aquele momento memorável. E a minha mãe junto comigo. Então, voltando lá, eu tentei eu já fiz de tudo. Eu fiz com a minha mãe aquele momento de sentar e conversar e pensar sobre o nosso relacionamento, expus de maneira carinhosa, amigável, amorosa, né? Tudo que eu sinto e pedir para ela mudar. Já tentei de todas as formas ser aceito, já até mesmo ultrapassei os meus limites, fui contra aquilo que eu acredito, que mostra uma falta de identidade da sua parte, o que mostra uma necessidade de aceitação e uma baixa estima. E aí você está tentando se corromper, se vender, você não está se respeitando para conseguir o amor dessa mãe. Queridos e queridas, preciosos e preciosas, vamos aqui entender que quando eu tenho que me submeter a um amor, para conseguir um amor, eu tenho que me submeter indo contra mim mesmo, contra os meus princípios, contra os meus padrões, contra a minha verdade. Esse relacionamento já não é um relacionamento que me cabe. Porque um relacionamento saudável que me faz bem é aquele que me respeita, é aquele que me faz evoluir emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Não pode de maneira alguma ser roubo na minha vida, em nenhuma dimensão, física, espiritual ou emocional. Então, voltando lá para a mãe, fiz tudo o que eu podia e a minha mãe escolhe não me amar. Então, não, você não é obrigado a ir visitar a mãe no Dia das Mães, levando um big presente, se endividando, só para cumprir protocolo, porque o sistema onde a gente vive diz que o primeiro, né, que aquele domingo de maio é o domingo das mães. Agora eu quero te convidar para uma outra reflexão.